Hoje eu vou apresentar o roteiro, então, de estudos do nosso terceiro bimestre, vou falar um pouquinho. Tá, então tá bom. Então, eu vou apresentar aqui o nosso roteiro de estudos e depois a gente já vai entrar na nossa aula, que eu vou falar um pouquinho sobre o cinema de animação. Na verdade, assim, dos primórdios mesmo, né? Vamos começar lá do começo. O roteiro nosso. Vocês vão observar aqui que tem uma única aula que é o pedido do Centro de Mídias. É um assunto que ele é muito recorrente no nosso currículo, tá? Então, acho que vocês já viram no primeiro ano e depois vem no terceiro ano de novo, tá? Então, o que é do jingles. Então, como é um assunto que depois aparece de novo no terceiro ano, vou desligar aqui meu celular, gente, senão vai aqui. E, então, é um assunto que é muito bacana vocês já terem uma base, que depois ele só aprofunda. É uma aula que vai ter no centro de mídia, só que ainda não foi dada essa aula. Tá? Eu até entrei hoje para conferir, então vocês vão observar que esse tema da aula ainda não tem um link para essa aula do centro de mídias. Mas assim que tiver, eu vou disponibilizar para vocês. Então, aqui no Google Meet, olha, eu já tenho o nosso link da nossa próxima aula, que vai ser na sexta-feira, tá? O site do SOR Art, ele já está montado, já tem os links das atividades e as aulas gravadas eu vou colocar lá também, tá? Então, aqui desenho de animação, produção de teatro e dança, e a gente vai ver a parte de música também, que é a parte de jingles, só que a gente tem que priorizar alguma das habilidades. Eu acabei priorizando a parte de cinema de animação, que é uma coisa assim que particularmente eu acho bem bacana. Eu acho que vocês têm bastante potencial para fazer, vocês são fuçados e curiosos, isso é bom. Então, vamos lá. Aí vocês vão observar aqui as atividades avaliativas, que não são só as atividades de arte, né? É a atividade de contextualização, que é um formulário, vai ter a produção de animação valendo de 0 a 10, as anotações das aulas do centro de mídia, a obrigatoriedade aquela do jingle que eu falei que ainda não foi dada, e as outras vão contar como ponto extra. Vamos supor, aí eu não fui muito bem numa atividade, eu quero melhorar minha nota. Assistindo as aulas do centro de mídia, respondendo ao formulário, vocês podem melhorar. Participação também do CUCO, valendo um ponto, e participação da prova da AP, também valendo um ponto. Bom, daí na nossa aula de hoje, eu vou parar aqui a gravação e a gente vai falar um pouquinho desse cinema de animação. Vou colocar aqui. A gente entender um pouquinho do cinema de animação, a gente tem que entender que o cinema de animação nada mais é do que uma ilusão de ótica, né? Então, a gente vai perceber que os estudos de física, quando você estuda física, estuda luz, estuda a questão do movimento, eles perceberam que a nossa retina, ela retém um pouco dessa luz. E nessa troca das imagens, você retém aquela imagem que ficou e na troca você vai tendo a ilusão de uma continuidade de movimento, né? Que é um fenômeno chamado de persistência retiniana, né? E, bom, nosso cérebro ele interpreta essas mudanças de forma como um movimento, né? Conforme ela é rapidamente alternada. Bom, daí a gente vai observar aqui, deixa eu só colocar aqui na animação. O primeiro objeto que eles criaram é o fenacistoscópio, que é do grego espectador ilusório. Nada mais é do que um dispositivo que foi inventado por Joseph Plateau para demonstrar a sua teoria da persistência da retina, em 1829. Olha só.
consiste em vários desenhos de um mesmo objeto em posições ligeiramente diferentes, distribuídos numa placa circular e lisa, né? Eu vou pôr esse vídeo aqui que vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Funciona? Então, o primeiro objeto, como a gente estava falando, vou voltar aqui, é o fenacistoscópio, né? Então, assim, é uma placa, você tem o mesmo objeto, só que em posições diferentes. Conforme você gira, aquilo vai criar aquela ilusão de movimento. Não tem nada se movimentando ali em relação ao desenho, só a placa mesmo. Aí o desenho animado, ele vai surgir lá no século XIX, certo? Com um sistema, assim, foi um francês que criou, né, o Émile Renault. É um sistema, é um aparelho chamado praxinoscópio. É um dos primeiros desenhos animados que conheceram, que surgiram em 1910. Porque, assim, quando você cria um objeto novo, depois você vai ter algumas variações dele. Então, eu vou mostrar aqui a foto desse objeto mais antigo, tá? Ele tem uns espelhos, e conforme você gira, a gente tem a ideia de movimento, que é o mesmo processo da persistência da retina. Conforme eu giro, aqueles objetos, eles vão dando a ilusão. Eu vou pôr um outro vídeo curtinho aqui, para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Mostrando, são vários cavalos, né, em posições diferentes, que a gente pode observar ali. E o espelho, ele vai projetar naquela parte de dentro, e conforme a gente vê, a gente tem a ideia, a ilusão de que o cavalo está correndo, quando na verdade é tudo desenho, tá? Bom, e o taumatrópio? Oi? É tipo aqueles desenhos que fazem em tipo um caderno, né? Que eles vão passando rápido para parecer que tenha movimento. Isso, ele tem um nome, aquele lá também, que é o... Vou pesquisar, peraí. Flipbook tem um outro nome também. Tá. E esse daqui, gente, é super simples também. Esse daqui é baba de fazer. Você vai ter uma plaquinha de papelão com dois barbantes do lado. De um lado, você faz um desenho e do outro você faz outro. Por exemplo, a gaiola e o passarinho que a gente está vendo aí. Conforme você gira, aqueles desenhos vão se misturando aonde? Na nossa retina, nada além disso, que vai dar essa ilusão. Mas, na verdade, cada desenho está de um lado. Então, esse taumatrópio, ele foi criado, né, na verdade, é um brinquedo. Em 1824, é um instrumento composto por um disco de papel com dois furos e dois desenhos, um de cada lado. Aí o folhoscópio, ou o flipbook, que você acabou de falar. É uma coleção de imagens organizadas, que conforme você folheia, ela dá a impressão de movimento. É um cineminha portátil, que eu vou mostrar um videozinho aqui, ó. Olha que fofo, gente.
Vou passar novamente, para quem não viu. Nada mais é do que você fazer a mesma objeto, em posições diferentes, um em cada folha, na hora que você folheia esse livro, ele vai dar essa ilusão. Então, tudo isso é o que vai dar origem ao cinema que a gente vai ter hoje. E a primeira animação, o primeiro desenho animado, ele foi feito, é o Fantasmagorie, né, que é do diretor francês Émile Cortet, e ele foi projetado em 1908, a primeira vez. E do que se tratava esses desenhos, né? Ele vai trabalhar com uma tela preta e giz, a gente consegue ver aqui nessa imagem melhor. E ele ia fotografando essas imagens e depois, numa película, ele conseguiu unir essas imagens, dando a ideia de movimento, tá? Que é muito parecido com o que a gente tem hoje. E depois a gente vai ter o famoso Walt Disney, que é impossível alguém não conhecer os desenhos Walt Disney e não se apaixonar por eles. Hoje em dia, é claro, né? Hoje em dia, isso daí são as animações mais antigas, né? Quando eles foram descobrindo essa ideia dessa ilusão que é criada pela nossa retina, né? O nosso cinema contemporâneo, além disso, ele vai trazer muitos outros elementos, né? Então, o início das criações foi se dado pela computação gráfica. A gente tem hoje programas de computação gráfica que eles vão criar texturas, ele vai criar volumes. Você não precisa mais desenhar e fotografar, tudo isso você já faz desde o projeto até o desenho, tudo no computador. Você não precisa mais ter aquele manual, né? Fazer o manual, fotografar e criar. Hoje você pode fazer toda a criação através de programas em 3D, né? Com o desenvolvimento da computação gráfica, vários curtas começaram a aparecer de maneira que foram abertas as portas para animação 3D. Primeiro longa-metragem 3D foi criado, o filme da Disney Toy Story, que é maravilhoso, totalmente por 3D. Daí a gente tem os primeiros passos para a gente criar uma animação, né? Esse cinema de animação. Ter um bom diretor. Irá pensar as cenas de uma forma criativa e computadorizada. E a produção de um bom roteiro, que nem sempre está pronto desde o início. E como são feitas as animações dos personagens? Depois de elaborar o conceito de arte dos personagens, é necessário criá-los na tela do computador com as modelagens de software 3D. Alguns programas famosos entram em cena, como o 3D Studio Max e o Maya. São os mais famosos, tem outros hoje em dia, né? E o processo. É muito interessante, hoje em dia, que a gente tem uma gama de processos que cada vez mais eles vão aprimorando, né? Da ideia desse negócio da nossa arte muito realista. E nem sempre o desenho animado ele quer ter isso, né? Não é tão interessante ser tão realista. A ideia está no lúdico, né? Mas nem tudo é feito no computador, né? Isso que é interessante. Para dar vida a tudo é feita a motion capture, que é a captura do movimento. São as várias técnicas de captura. Então, você veste roupas com sensores, ou a roupa tem um sensor, ou você coloca aqueles ventosas com sensor, e conforme você se movimenta, todo o seu movimento é capturado. Por isso que a gente tem tanta fluidez em alguns desenhos, né? Por causa disso. Ou um capacete com câmera, ou simplesmente detectores grudados no rosto e no corpo. Tudo isso para capturar como é feito o nosso movimento e como isso vai ter uma repercussão lá na frente. Tá? Tudo bem até aí, gente? Tudo certo? Tudo bem, Andréia? Tá. Então, agora eu vou falar um pouquinho das atividades, tá? A primeira atividade que vocês vão fazer é uma contextualização no formulário.
eu vou perguntar um pouquinho de cada uma dessas técnicas, tá? A segunda atividade é uma produção de uma animação. Nossa, professora, você pirou? Não, gente, não pirei. Vocês são maravilhosos. E vocês vão se divertir muito fazendo, né? Então, a primeira coisa que vocês vão pensar é num storyboard. O que eu vou fazer? Que história que eu vou contar? Que ideia que eu quero passar? Então, o principal objetivo é transpor as cenas do roteiro para o quadro que tem que ter fácil compreensão, né? Andréia, Ah, é em grupo ou individual? olha, vocês conseguem se organizar em grupo, não tem problema. Pode até ser. Sim, pode ser com pessoas de outra sala? Do outro segundo? Ai, gente louca! Sério? Vocês querem? Pode sim, Pode. Então tá bom, fechou. Tá bom. tá? Daí, cada desenho, ele vai... Então, assim, só pensando, o que eu tinha pensado? Professora, eu não tenho prática de desenho, não manjo. Você pode trabalhar com objetos, fotografar quadro a quadro, tá? E, enfim, o mesmo processo que você faria com o desenho, você vai fazer com objetos. E aquilo você vai dar uma sequência que cria uma animação, tá? Bom, daí cada desenho vai auxiliar na utilização. Ah, mas o que é um storyboard, né? Vocês já tiveram contato com isso, né? Uma sequência de desenhos que mostra os personagens no cenário. Isso você vai criar, é um esboço do que você vai fazer, só para você organizar a sequência que você vai ter para contar aquela história. Tudo bem, gente, até aí? Aí vocês vão ver que não é tão difícil. Eu peguei uma coisa assim, bem simples, para vocês verem que é super possível, tá? Vou mostrar aqui também. Gente, tá vendo? Não precisa ser grande. Às vezes vocês vão fazer uma atividade, vai durar 3 segundos, mas vocês tiveram um trabalho de umas 3 horas para fazer. Eu não vou ver quantos minutos vocês gastaram, mas eu vou ver, assim, a criatividade, o processo, tudo isso. A ideia é que vocês se divirtam fazendo isso. Não quero nada, ninguém sofrendo, ai, que horror. Não, não é isso, tá? A ideia é que vocês usem aí a criatividade e otimizem aí a ideia de vocês. Então, vocês vão ter que, para criar a animação de vocês, produzir um roteiro, definir se será uma história já conhecida ou se vocês vão criar uma história. Então, pode pegar uma história conhecida? Pode. Ah, mas eu quero mudar o final, eu quero... É livre, tá? Se será feita com objetos ou com desenho, tá? O programa que você vai usar, você precisa ter um programinha para poder depois editar esses vídeos. E definir uma trilha sonora também, né, pessoal? Porque ficar sem música fica muito sem graça, vocês não concordam? É isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Olha que maravilha. Deixa eu interromper a nossa gravação aqui. Não, parar a apresentação. Certo? Aí na nossa próxima aula, eu vou trazer outros exemplos de animação um pouquinho mais sofisticado, e também de alguns alunos que fizeram no outro segundo ano, não no ano passado, ano retrasado. Tinha muitas coisas muito legais, assim até nem eu esperava, né? E a gente tem muitos festivais que vão trabalhar com animação. Vocês procurarem na internet, festival de 1 minuto. Tem que ter até 1 minuto as gravações. Você não pode passar de 1 minuto. E vocês, gente, eu não vou falar tem que ter tanto tempo. Porque às vezes você fez 15 segundos de gravação, mas você fez com perfeição, tá? Você deu o seu melhor. Isso que é o que importa. Professora, posso fazer aquele do caderninho? Pode. Vai fazer o flipbook, vai gravar, vai filmar e ficou legal. Beleza, pode. Tá? Eu quero que vocês se divirtam fazendo.
Tudo bem? Dúvidas? Eu Tudo bem, tenho, não entendi aqui. pode falar. Eu não entendi. A animação tem um tempo limite, então? Não, não tem. Não. Então fechou. Mas Não, mas eu também não vou fazer a animação do Faroeste Caboclo. É um negócio tipo 2 minutos, sabe? não. É que às vezes as pessoas acham que vai fazer lá enorme. Quando vê, deu 20 segundos, a pessoa fica tão frustrada. E a ideia é que vocês se divirtam fazendo, cheguem num resultado bacana. E a melhor parte, vocês vão ter até o dia 25 para me entregar essa animação. Tá? Ok. Ô, Pro, Eu dei um tempinho a mais, porque eu sei que tem coisa que é trabalhosa, né? Pode falar, difícil. Ana. Tipo assim, a gente vai ter que fazer igual aquele que mostrou no vídeo, vários cartõezinhos, aí cada um com uma figura pra ele, tipo, parecer que tá mexendo, é isso? Pode ser, só que você pode fazer também outro tipo, com objeto, igual tipo stop motion, aquele de modelagem. Você não precisa modelar a massinha, você pode usar objetos que você já tem. Daí, como hoje eu não vou conseguir passar muitos vídeos, porque essa internet ela trava demais. Eu quero que vocês pesquisem para tirar dúvida na próxima aula do que vocês podem fazer, tá bom? Prof, Oi. assim, igual a Ana falou, tem que ser em livrinho ou pode ser em tirinhas, como se fosse quadrinhos? Do jeito que vocês acharem melhor. Tá bom, obrigada. Tá bom? Mais dúvidas, gente? Ai, adoraram, né? Não esqueçam de fazer o formulário, a parte teórica. Mais dúvidas? Eu não vejo a hora de ver os resultados. Meu Deus do céu. Só tem gênio aqui nesses segundos anos. Tô até vendo vocês se divertindo com isso. Então, a nossa próxima aula, deixa eu só confirmar aqui. É sexta-feira de manhã, tá? Eu quero que vocês tragam dúvidas, que vocês pesquisem alguma coisa, vejam o que o celular de vocês se comporta para fazer a ideia que vocês estão tendo, não deixem para a última hora. E na sexta-feira a gente vai voltar com esse mesmo assunto, só falando da parte prática. Eu vou trazer alguns videozinhos e mostrar como que eles foram feitos, tá bom? A gente vai falar só sobre a parte prática, a aula que vem. Hoje eu falei da teoria, dos objetos, qual que é a ideia do cinema de animação, como que surgiu, né? E agora a gente vai pensar em possibilidades de vocês criarem, tá bom? Então é isso, gente. Minha aula hoje foi isso, nada muito longo. Vai ter a aula do Centro de Mídias, que vai ser sobre jingles, não apareceu ainda, assim que tiver eu vou avisá-los. Está lá no meu site também, eu vou disponibilizar as aulas ao vivo depois lá. Andréia. E dúvida, vocês podem escrever também. Pode falar, Gabi. Professora, você vai cobrar as aulas do CMSP? Só uma que é obrigatória, que é do Jingles, porque no terceiro ano eles voltam com esse assunto. Então é legal que vocês tenham isso agora, vocês assistam, para poder ter uma bagagem para o ano que vem. E as outras eu vou ler como ponto extra. Tá. Então, é o mesmo formulário. A gente faz anotações e te manda. Não, vai ser tudo por formulário. Os formulários estão tudo lá no meu site e lá no Google Sala de Aula. Beleza, obrigada. Tudo por formulário, tá bom, gente? Vamos facilitar a nossa vida, né? Tá bom? Podemos encerrar então, turma? A lista de presença passou aí, todo mundo assinou certinho. Sim. Presentes. Acho que ninguém entrou depois, o Rick postou aqui de novo a lista. Então tá, meus lindos, um beijo para vocês. Sexta de manhã, venham com dúvidas e perguntas para a gente só pensar na nossa animação. Queria estar com vocês se a gente criar na escola. Tô aqui toda saudosa. Então tá, meus amores, um beijo grande para vocês. E até Tchau, Pro, saudade. Tchau. Tchau, prof. Beijão. Beijo. Tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.